Eu preciso falar sobre o Taekwondo. Não só pelo que ele significa no meu reencontro com o corpo, mas também porque quando eu fui para Portugal, o Taekwondo foi família para mim. E é impressionante quando um esporte te entrega muito mais do que a gente estava esperando. Quando ele te devolve algo que a gente nem sabia que tinha perdido. Eu sempre pratiquei muito esporte, desde muito cedo. Eu fiz patinação artística dos 7 aos 18, joguei vôlei desde os 12, 13, joguei futebol, handball, fiz muay thai, natação, pilates e todos me ensinaram alguma coisa. Eu sempre gostei de todos. Mas para ser honesta, o único que me tirava de casa feliz de verdade era o vôlei e sempre foi. Mas aí veio a pandemia e quando a gente menos espera, a gente entra num ciclo péssimo. Não faz nada e sente preguiça, aí o corpo pesa, a autoestima cai, a mente desanima e tudo vai se desconectando. A terapia foi o que me ajudou a quebrar esse ciclo. Foi nesse processo que eu comecei a pensar que talvez fazer uma arte marcial fosse algo interessante. Algo que me desse controle do corpo, da mente e também poder de defesa. Mas eu queria mais do que força, eu queria filosofia, eu queria propósito. A minha primeira pesquisa foi sobre karatê, mas alguém fez um bom trabalho e o Google me levou até uma escola de Taekwondo Songam. Eu não fazia ideia do que era, mas resolvi experimentar. Já na primeira aula, eu entendi duas coisas bem importantes. A primeira é que seria difícil pra caramba. Eram muitos nomes em coreanos, chutes diferentes, técnicas diferentes, músculos que eu nem sabia que eu tinha. E a segunda coisa era de que era exatamente disso que eu estava precisando, do desafio do desconhecido. Logo depois dessa aula experimental, o instrutor me explicou que a matrícula era anual. Eu tinha que me comprometer com o ano inteiro. Para alguém com commitment issues como eu, aquilo parecia um casamento. Mas uma vozinha lá dentro me disse, vai, que talvez seja disso mesmo que tu esteja precisando, para se comprometer contigo mesmo. E eu fiquei. O Taekwondo Songam, ele é um pouco diferente do olímpico, ele tem uma mistura com outras artes marciais, especialmente nas combinações, mas a base é a mesma. Respeito, disciplina, corpo, mente. Tem fórmulas, tem armas, tem defesa pessoal, tem luta, tem combate. E eu fui me descobrindo e me redescobrindo. Eu me redescobri flexível, especialmente em comparação com alguns coleguinhas. Também me descobri muito fraca e percebi que tudo bem. Um dia eu conseguiria fazer as 10 flexões. Aquele era só o começo. Claro, teve uma perna quebrada no meio do caminho, porque ninguém disse que seria fácil. Mas aos poucos, o corpo foi se moldando. E a mente também. Como faixa laranja, que é o 2º grau, né, no processo até a faixa preta, eu participei do torneio brasileiro. E a adrenalina daquele momento me lembrou o que eu sentia na época do vôlei. O eu posso mais, o eu quero mais disso. E quando eu fui para Portugal, a primeira coisa que eu procurei foi a escola de Taekwondo Songam em Lisboa. E eu encontrei. Na Estate Campo Pequeno, eu achei uma nova família. Um lugar conhecido de acolhimento, de risada, de amizade. E o tatame virou casa. E mais uma vez, o esporte me trouxe pertencimento. O Taekwondo mudou meu corpo, sim. Eu brinco que eu sou fat e fit. E é verdade. Eu ganhei músculos, mobilidade, cicatrizes e algumas medalhas. No dia do meu aniversário, eu participei do Nacional Português pela 2ª vez. E esse ano, mais do que comemorar os resultados, eu comemorei o ringue de mulheres de 42 a 55 anos, que começaram no Taekwondo quando muita gente acha que já não dá para começar mais nada. E que, acima de tudo, estavam lá competindo, sim, mas ao mesmo tempo estavam lá torcendo e vibrando umas com as outras. Eu comecei aos 41 e hoje, aos 44, eu sou faixa azul. Ainda falta um caminho para preta, mas eu não tenho pressa. Depois dos 40, a gente aprende a confiar no processo e na magia das coisas. E, aliás, não necessariamente por vontade própria, mas na última graduação eu não fiz 10 flexões, mas 40. Eu não tô aqui para recomendar o Taekwondo para todo mundo. Eu acho que cada um tem o seu Taekwondo. Aquilo que faz o corpo acender, os olhos brilharem e a alma respirar. Mas procure o seu. Aquele lugar onde tu se sente desafiado, vivo, inteiro. Porque o corpo é casa. E como diz a tatuagem que eu fiz logo no meu primeiro semestre em Portugal, My home is within. Minha casa é dentro. E a tua também.